Meu nome é Matheus e este fato ocorreu em Teresina, Piauí, no ano de 2017 e até hoje eu não consigo esquecer aquilo. Eu sempre fui um adolescente muito inquieto, não gostava de ficar em casa por nada, principalmente nos finais de semana. Já fazia 2 anos que eu tinha largado a escola, mesmo sem a permissão da minha mãe. Eu não ligava praticamente para nada. Saía de casa e só voltava de madrugada, ou de manhã, bêbado e drogado. Mas, na maioria das vezes, não acontecia nada que nos deixasse em risco de vida. Eu sempre tive medo de assombrações e essas coisas, mas nunca tinha visto nada de sobrenatural. Então, com o tempo, eu fui ficando descrente dessas coisas e não tinha mais medo de nada. Um dia, o meu amigo Pedro me ligou e disse que haveria uma festa no interior, em outra cidade, na próxima semana. Disse que haveria muita bebida, som, maconha e, claro, o mais importante de tudo, mulher gostosa. Na hora, eu não pensei em nada e só disse: semana que vem, você cola aqui em casa e nós vamos. Tava tão feliz que nem perguntei o dia e horário. E já fui logo encerrando a ligação. A próxima semana chegou. Eu estava muito ansioso. Meu amigo me ligou e disse que sexta-feira, às 10 horas da noite, chegaria lá em casa para me buscar. Enfim, sexta-feira veio em mim e fomos direto para a cidade. Chegando lá, vi que era um sítio e já tinha gente curtindo lá e muito som alto. Ficamos bebendo e curtindo o dia todo com a galera. E de noite só restava eu, o meu amigo Pedro e meus outros amigos, Lucas, Rafael, Jefferson e Vitor, o organizador da festa e o nosso amigo Alex, e umas garotas que não lembro o nome de todas. Só me lembrava do nome da que eu transei naquela noite, a Yasmin. Cada um tinha conseguido a sua transa garantida naquela noite. Uns foram para os quartos e outros ficaram nos outros cômodos da casa. Yasmin e eu fumamos um baseado e começamos a brincar, se é que vocês me entendem. Depois de nos satisfazermos, Yasmin me chamou para tomar banho no rio que ficava ali próximo da casa, e eu logo aceitei. Então fomos até lá, bebemos mais, fumamos e mais uma vez transamos loucamente, ali mesmo no rio. Ela queria dar mais uma puxada no chá antes de dormir, e foi lá na casa do sítio pegar seda e piteira para bolar mais um fino. E eu fiquei no rio pelado esperando ela voltar. Ela estava demorando muito, então resolvi voltar para casa, pois pensei que ela estava bêbada demais e dormiu lá. Quando me levantei, vi uma coisa bizarra na minha frente. Era um tipo de cachorro com porco. Era peludo e muito grande, olhos vermelhos que pareciam pegar fogo. As suas pernas pareciam estarem quebradas. Aquela coisa era muito grotesca. Quando vi aquilo, paralisei de medo. E a coisa ficava me olhando nos olhos. Era um olhar fixo e sinistro. A criatura ficou lá, a alguns metros de mim, me olhando sem reação alguma. Aquela coisa começou a vir na minha direção. A minha única reação foi pular no rio de volta. Pulei e fiquei lá. E por algum motivo, a criatura não entrou na água.
ficou apenas na margem, me observando. Aquela coisa começou a rodear o rio, tentando me assustar para sair da água. A fera foi pela mata para a outra margem do rio e ficou de lá me olhando. Eu já estava pronto para sair do rio correndo, mas pensei bem e percebi que aquilo não passava de uma armadilha. Ele sabia que se fosse para o outro lado do rio, eu pensaria em sair pelo outro lado da margem correndo. E como ele era rápido, ele me pegaria antes mesmo de eu chegar em casa. Então, fiquei ali mesmo, no meio do rio. Quando a criatura percebeu que eu já sabia da armadilha dela, ficou furiosa e começou a uivar e a rosnar que nem um cachorro. Eu me tremia de medo e só pensava na merda que eu tinha feito, pois acabava de ir numa festa para beber, fumar e transar, em plena Sexta-feira Santa. A fera sumiu do nada. Alguns minutos depois, surgiu Yasmin, toda pelada e me chamando. "Vem aqui, gostoso. Agora eu quero no mato." Saí do rio e fui ao encontro dela e contei tudo o que havia acontecido, que era melhor voltarmos para casa o mais rápido possível, pois a qualquer momento aquilo poderia voltar. Mas a safada tinha um olhar penetrante que me deixava louco. E quando percebi, ela já estava me chupando na mata. Parecia que eu estava enfeitiçado. Transamos loucamente mais uma vez, e depois ela começou a me beijar. Meu Deus, foi o melhor beijo da minha vida. Era como se estivéssemos transando com as línguas. Mas do nada, a sua língua parecia diminuir de tamanho. Questionei ela sobre isso, e ela disse: "Isso é só o começo." E começou a rir. Quando olhei para o seu rosto, vi os seus olhos ficarem igual aos olhos de um gato, e a sua língua parecia a língua de cobra. A sua pele se enchia com escamas, e as suas unhas aumentavam de tamanho. A minha primeira reação foi dar um belo chute naquela coisa. Conheci Yasmin naquela noite, antes de todos irem embora. Bebemos, ficamos e transamos, mas em nenhum momento eu percebi nada de estranho nela. Corri dali o mais rápido possível, e quando olhei para trás, vi a desgraça e aquele ser peludo correndo atrás de mim. Então, pulei no rio e eles ficaram me olhando na margem. Ela olhou para a fera e disse: "Quando eu entrar e ele correr, você pega ele." Quando ouvi aquilo, fiquei desesperado. Aquela criatura que a Yasmin havia se transformado entrou no rio e sumiu. Eu não tive outra escolha. Saí do rio e fui correndo em direção à casa. Mas nenhuma daquelas coisas vieram atrás de mim. Não sei porquê, mas nenhum dos dois veio. Entrei na casa e fechei a porta, e desmaiei ali mesmo. Quando acordei, já estava quase para começar a amanhecer. Mas os meus amigos continuavam dormindo. Era mais ou menos umas 5 horas da manhã. Me levantei e fiquei pensando no que aconteceu algumas horas atrás. Não consegui acreditar que aquilo foi real. E foi quando alguém bate na porta e fala: "Posso entrar?" Quando ouvi aquilo, quase desmaiei e fiquei em pânico. Não respondi. E mais uma vez,
aquela voz disse: "Posso entrar?" E mais uma vez não respondi. E então aquela coisa disse: "Eu sei que está aí, Matheus. Eu sinto seu medo. Agora você sabe demais e teve sorte de escapar dessa. Mas não vou me preocupar. Ninguém vai acreditar em você mesmo." E em seguida começou a dar uma risada no tom de deboche. E do nada eu apaguei no sofá. No outro dia, os meus amigos me acordaram e me perguntaram por que eu estava pelado e todo sujo. E eu disse que a Yasmin tinha ficado louca e tentou me matar. E como aquela coisa mesmo disse, ninguém iria acreditar em mim. Então decidi guardar aquilo só pra mim. Quando saímos com o carro, olhei para trás e vi a desgraçada e um homem barbudo e estranho rindo com um tom de deboche. Me arrepiei todo. Até hoje me lembro desse dia e sempre tenho pesadelos. Isso aconteceu quando eu tinha 18 anos. Hoje eu tenho 20 e me recuso a ir em festas nesses lugares mais isolados. Tive mais algumas experiências sobrenatural de uns tempos para cá, mas nada se compara com esta noite maldita. E fica aquele ditado: quem com os cães se deita, com pulgas se levanta. Boa noite. Trabalhava em uma delegacia de polícia e às vezes tinha que ficar de plantão noturno. E com isso, por várias vezes, acabo ficando sozinho no meu setor. Isso depois das 9 da noite. O primeiro caso misterioso que ocorreu, eu não dei muita atenção, pois achei sem importância. Na época, eu fiquei sozinho. Estava na minha sala, com a porta aberta. Foi quando escutei a porta da recepção se abrindo. Como de costume, eu ia até a frente para ver quem era. Porém, ao chegar lá, não havia ninguém. Então achei que alguém abriu a porta. Não viu ninguém e saiu. E com isso, eu retornei para a minha sala. Passado alguns minutos, um colega de trabalho que fica em outro setor entrou na minha sala perguntando do homem corcunda e barbudo que ele havia visto entrando no meu setor. Respondi que não tinha entrado ninguém, que eu realmente escutei o barulho da porta se abrindo, porém não havia ninguém na frente. E para encurtar essa parte, eu não dei atenção pelo que aconteceu, pois achei que seria alguma brincadeira dos colegas. Mas a Patrícia, policial da recepção, disse que havia entrado sim, um homem com essas características. Ele dizia me conhecer e queria falar comigo. Algumas semanas depois, eu estava novamente sozinho em minha sala. Isso depois das 00:30. Foi então que o delegado entrou na minha sala falando que já estava indo embora e me desejou boa noite. Afinal, eu estarei de plantão naquela madrugada. E logo após ele saiu. Passado alguns minutos, escutei a policial da recepção discutindo com alguém. Então, fui até a recepção. Chegando lá, aquele homem corcunda e barbudo estava muito alterado e discutindo com a Patrícia. Ele dizia que deveria ser preso, pois se não fosse preso, cometeria um crime. Quando avistei o homem, logo percebi que ele aparentava ter transtornos psiquiátricos. Nesse caso,
não podemos prender a vítima. O certo é chamar o SAMU para encaminhá-lo para algum médico psiquiatra. E o máximo que podemos fazer é imobilizar a pessoa para facilitar o trabalho dos paramédicos. Pedi a um colega, que também estava de plantão junto comigo, para acionar o SAMU. Sei que falando assim parece exagero da minha parte, mas o rapaz estava espumando pela boca e os olhos dele pareciam sangrar de tão vermelhos que estavam. Ele andava envergado, como se estivesse possuído pelo capeta. E como se não bastasse, ele caiu no chão e parecia sofrer algum tipo de convulsão ou ataque epilético. Os profissionais da saúde já estavam a caminho e por alguns minutos o homem ficou se debatendo. E foi aí que ouvi um grito da Patrícia. Vi que ela estava estática, olhando para o homem. E assim que voltei a atenção para ele, acreditem em mim, aquilo já não era mais humano. Juro que presenciei a boca dele se alongar e formar um focinho. Aquele homem normal já era peludo, mas naquele momento era como se nascesse pelos em todo o seu corpo, exceto no rosto e nas palmas das mãos. Aquela coisa olhou para cima e começou a uivar igual um cachorro. 2 policiais já chegaram, mandando aquela coisa deitar no chão com as mãos na cabeça. Eu sabia que seria inútil, pois aquilo não era humano. A criatura olhou para os policiais e começou a rosnar para eles, mostrando aqueles dentes enormes. A coisa se levantou e foi para cima deles. Pegamos os nossos cacetetes e partimos para cima da criatura. Foi uma luta intensa. Enquanto nós 3 se atracava com a criatura, a Patrícia solicitava ajuda das viaturas que estivessem mais próximas. Éramos 3 homens fortes contra aquela coisa, mas aquilo parecia ter uma força sobrenatural, pois éramos comparados a crianças perto de um adulto forte, se fosse comparar a nossa situação naquele momento. A fera se atracava com o cabo André, e quando o cabo Juliano foi imobilizar aquela criatura por trás, a fera deu um coice que arremessou o cabo Juliano a 2 metros à frente. Eu estava desnorteado no chão por consequência de um golpe da criatura. E foi aí que lembrei que o meu cacetete é daqueles que tem um taser na ponta. Na nossa corporação não era permitido esse tipo de cacetete, pois todos são padrão. Mas mesmo assim eu usava. Cheguei por trás e disparei uma descarga elétrica de 10.000 volts na criatura. E aquilo parou imediatamente o ataque. Aquela coisa ficou meio desnorteada, nos encarando, como se estivesse boba. A fera novamente nos olhou e ameaçou nos atacar. Mas o cabo André e o Juliano já haviam sacado as suas armas. Para nossa surpresa, aquele animal reconheceu as armas de fogo. E em um rápido movimento, a coisa correu para fora da delegacia, atravessou a avenida e entrou em uma mata que havia ali perto. Pouco depois, chegaram mais alguns policiais e explicamos a situação. Eles fizeram um cerco na mata, mas só encontraram aquele homem barbudo e corcunda. Os policiais renderam ele e em seguida a SAMU o levou. Ninguém acreditou quando falamos no acontecido,
Mas como prova, as câmeras de segurança provavelmente registraram tudo. Porém, não tínhamos acesso. Então, foi necessário aguardar a investigação chegar para terem acesso às filmagens, o que também não seria revelado do dia para a noite, pois as filmagens deveriam ser analisadas e depois enviado um comunicado para o delegado. 2 dias se passaram, era minha folga e eu estava em casa. E de repente, recebi a ligação do meu superior. Ele disse que por um problema técnico, as câmeras não registraram nada naquela noite. Não engoli essa história. Sabia que estavam mentindo. Porém, não pude fazer nada, pois no dia seguinte fui demitido da corporação sem motivo algum. Dias depois, fiquei sabendo que o cabo André, o cabo Juliano e a Patrícia foram todos demitidos. Entrei com uma ação judicial contra a corporação. E neste período, a policial Patrícia se mudou para outro estado. E pouco tempo depois, o cabo André foi achado morto em casa. Os legistas disseram que ele tirou a própria vida. O Juliano desapareceu. E eu fui ameaçado por 2 homens de preto, que foram até a minha casa de madrugada. Eles me obrigaram a desmentir a minha versão dos fatos e não dar continuidade aos meus processos judiciais. E se caso eu não obedecesse tais ordens, quem iria pagar o preço seria a minha esposa e a minha filha, que na época tinha 2 anos de idade. Óbvio que fiz como eles ordenaram. Este fato aconteceu em 2010 e tem quase 10 anos. Não dei muitos detalhes dos fatos por medo de represálias, pois aconteceu muito mais coisas. Me sinto feliz de escrever aqui para o canal, pois sei que muitos amigos já passaram por experiências parecidas. E é por isso que eu digo aquele ditado: se queres ser bom juiz, ouve o que cada um diz. Boa noite. Este caso aconteceu com uma tia minha na década de 60, na Argentina. A minha tia casou com um argentino e mudou-se para lá. No começo, ela morava junto com a sogra, mas aí ela engravidou, e assim que nasceu o bebê, eles se mudaram para uma outra casa. Na verdade, era uma fazenda no interior da Argentina, perto da fronteira com São Borja, Rio Grande do Sul. Eles viviam como caseiro da fazenda e trabalhavam no pesado mesmo, de forma que na noite eles logo pegavam no sono de tão cansados. Pouco tempo depois que se mudaram para essa fazenda, a minha tia começou a ter um sonho com uma mulher de aproximadamente 30 anos de idade e muito bonita, com roupas antigas, que chamava ela pelo nome e dizia que naquela fazenda havia muitas joias enterradas e que a minha tia precisava desenterrá-las. Mais um detalhe: a mulher dizia que as joias eram para ela e que ela deveria ir sozinha, desenterrar sem contar para ninguém. Essa mulher também dava as instruções da localização das joias, onde ela deveria escavar. A minha tia conta que todo dia a mulher aparecia para ela em sonho e dizia a mesma coisa.
E a minha tia morria de medo deste sonho e acordava suada. Até que um dia, depois de uns 2 meses, a minha tia tomou coragem. E também porque não aguentava mais aqueles pesadelos. E ela foi atrás das joias. Seguiu as instruções da mulher e realmente achou, enterrado ao lado de uma árvore, uma bacia cheia de joias, colares de ouro, anéis, braceletes, pedras preciosas e tudo mais. Ela pegou a bacia e levou para casa. E sem saber o que fazer com aquilo tudo, resolveu embrulhar nas fraldas e roupas do bebê e escondeu dentro do guarda-roupas, até que ela tivesse ideia do que fazer com aquilo tudo. Passou-se uns 15 dias e ela ainda não sabia o que fazer. Então, o seu bebê começou a ficar doente. A criança pegou uma febre terrível e nada que faziam passava a febre do bebê. Por alguns dias, a criança ficou realmente muito doente, à beira da morte. Até que numa noite, a minha tia sonhou que se levantava e pegava as joias que estavam embrulhadas nas roupas do seu filho. E no meio da madrugada, ela saía pela fazenda e enterrava novamente. E qual foi a surpresa dela, quando ao acordar de manhã, as joias haviam sumido. Só estavam as roupinhas do bebê. E o bebê estava novamente curado e sem febre. A minha tia andou muito pela fazenda procurando o lugar onde ela, dormindo, enterrou as joias. Porém, ela nunca mais achou. Muitos anos depois, ela saiu dessa fazenda e ficou sabendo que os novos donos da fazenda acharam as joias. Porém, ela não ficou sabendo de mais nada. Essa história é real e o meu primo, o bebezinho da história, hoje é um adulto saudável. E é como diz aquele ditado: mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Boa noite. Agora, vão dormir logo, gente.